E aí, rapaziada, tudo certo? Hoje nós vamos começar a primeira aula do módulo de eletrostática. A eletrostática trabalha sobre cargas elétricas que estão paradas. Essas cargas não estão em um circuito elétrico, como acontece com a corrente elétrica que a gente vê nos circuitos da nossa casa. Essa carga, ela está armazenada e fica parada. Beleza? Então essa parte da física, chamada eletrostática, começa com a primeira aula, força elétrica. Na força elétrica, a gente precisa necessariamente de duas cargas. Duas cargas que vão estar interagindo entre si, criando forças, que podem ser de atração ou de repulsão. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Por favor, antes, se inscreve no nosso canal e curte esse vídeo que dá uma força gigante. Bora lá! Então, rapaziada, aqui nesse vídeo nós vamos começar falando sobre as grandezas físicas. A primeira grandeza física importante vai ser a carga elétrica. A carga elétrica que tem como unidade de medida coulombs. Então, sempre que a gente vai falando de 5 coulombs, 20 coulombs, estamos falando de carga elétrica. Segunda coisa importante, a força. Você já viu lá no primeiro ano, você já viu quando você estudou as forças na dinâmica. A força elétrica, assim como a força de atrito, assim como o empuxo, assim como a força de tração, é medida em famosíssimos newtons. Vamos trabalhar com newtons. Letra N maiúsculo para simbolizar a unidade de medida. A distância, por sua vez, é uma unidade essencial que vai ser medida em metros. Senhoras e senhores, isso é muito importante. Você precisa ter cuidado com essas unidades. Aqui, as questões gostam de te enganar. Elas gostam de te passar a distância entre as duas cargas em centímetros. Então você precisa ter essa atenção. Tá bom? Vamos lá, vamos conceituar agora o que é a força e ver alguns exemplos. Para existir força elétrica, a gente precisa de duas cargas. Como eu já falei, essas cargas podem ser iguais, positivo, positivo, negativo, negativo, ou elas podem ser diferentes, positivo com negativo. Se essas cargas forem opostas, elas se atraem. Lembra daquela frase famosa? Os opostos se atraem. É essa frase da física. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, dá uma olhada aqui. Duas cargas positivas, elas vão ter uma força de repulsão. Duas cargas negativas entre si terão uma força também de repulsão. Agora, quando a gente fala de cargas que têm sinal oposto, nós teremos uma força de atração entre as duas. Agora, presta atenção. Não existe força elétrica sem termos duas cargas. Não se esquece disso, é muito importante. Agora, como é que a gente calcula o valor dessa força elétrica? Para isso, nós vamos utilizar essa fórmula. Vamos ver. Nessa fórmula, que recebe o nome de lei de Coulomb, nós podemos calcular a força elétrica colocando 4 valores aqui. Existem 4 coisas que você precisa conhecer para poder calcular a força elétrica. A primeira é o K. A segunda é a carga 1, que está entre essas duas barrinhas aqui, tá vendo? Tudo isso aqui, você vai colocar o valor da carga no lugar. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser com base 10, né? É bem comum aparecer com base 10. A segunda carga, lembra que eu falei? Precisa de duas cargas? A segunda carga vai o valor aqui. E aqui no lugar do D, colocaremos a distância entre essas duas cargas, tá? Aqui embaixo você tem anotado toda a legenda. Eu vou escrever para vocês as unidades de medida para nós não se perdermos.
Então, a força elétrica medida em newtons, como já falamos. A constante eletrostática, ela tem uma unidade derivada que não é relevante, não vou anotar porque não tem relevância. A carga de testes é uma das cargas, tá? Não se preocupa com o nome carga de testes. Se preocupa mais com carga 1, carga 2. São as duas cargas, tanto faz qual, tá? Vai substituir ali. A carga geradora também é medida em coulombs. Essa palavra também não é tão relevante. E a distância sempre em metros. Vamos ver um exemplo daqui a pouco. Antes disso, eu preciso que vocês tenham atenção com algumas coisas que vão aparecer nos exercícios. Então vamos tentar entender. Já falei para vocês, a distância, ela que está ao quadrado aqui, ela tem que ser substituída em metros. E a questão gosta de te falar, duas cargas que estão 30 centímetros entre si. Então o que tu tem que fazer? Você precisa converter esse valor para metros. Você pode fazer a divisão por 100. Pega o valor e divide por 100. 100 dividido por 100 dá 1. E é o 1 que vai entrar aqui. 20 dividido por 100 vai dar 0,2. E é o 0,2 que vai entrar aqui. Lembra que 0,2 ao quadrado não dá 0,4. 0,2 ao quadrado dá 0,04. É comum um aluno confundir isso. 10 dividido por 100, 0,1, vai botar esse 0,1 lá. 5 dividido por 100, mesma coisa. Tá bom? Até acho legal vocês memorizarem, ter uma associação, para não precisar fazer a divisão sempre. Agora, isso aqui também é importante, isso aqui vai aparecer quando a gente está falando da carga elétrica. Ele não vai te passar a carga elétrica em coulombs, prontinha. Ele vai te passar comumente essa carga em milicoulombs ou em microcoulombs. Note, quando ele te falar, a carga vale 5 coulombs, você vai substituir aqui no lugar da carga, aqui neste lugar, no lugar de tudo isso aqui, você vai substituir 5. Se ele te fala 5 milicoulombs, esse mili, na verdade, é um número. Você vai ter que substituir o valor que ele vale. Ele vale 10 na menos 3. Então aqui, nesse lugar, você vai substituir tudo isso aqui. E a mesma coisa vale quando ele usa o prefixo micro. Quando ele usar o prefixo micro, você vai usar todo esse valor aqui. 5 vezes 10 na menos 6. Porque o mili vale 10 na menos 3. O micro vale 10 na menos 6. Aí tem outros prefixos como o nano, 10 na menos 9. E pico, que é a letra P, 10 na menos 12. Que você pode utilizar também. Agora vamos dar uma olhada num exercício de modelo. Rapaziada, então vamos lá, questão 1 na tela. Calcule a força entre duas cargas, uma carga de 5 coulombs e uma outra de menos 6 coulombs. Note que nós temos uma carga positiva e uma carga negativa. Elas vão criar uma força de atração. Elas estão distantes 3 metros entre elas. Então, se a gente fosse representar um desenho, a gente faria isso aqui, uma carga positiva e uma negativa, tendo uma força de atração entre elas. Para a gente calcular o valor numérico dessa força, usamos essa fórmula. Vamos substituir os dados do exercício, então. A constante, que vale 9 vezes 10 na 9, a gente vai colocar aqui. 9 vezes 10 na 9. Aqui a gente vai colocar a primeira carga, em módulo. O que serve essas duas barrinhas? Elas servem para que a gente retire o sinal daquela carga. Então, a carga 1 pode ser essa, pode ser aquela, tanto faz. Vamos colocar de 5. Então está aqui 5. Agora a gente vai colocar a segunda carga sem o seu sinal. Então, menos 6, a gente vai colocar só o 6. Isso aqui dividido pela distância. Qual que é a distância entre as duas cargas? Essa distância aqui, a distância entre as duas, é a distância de 3 metros. Então, vai aqui embaixo, 3 ao quadrado. Vamos começar com a resolução.
Lembre-se de fazer aqui primeiro a multiplicação entre esses números. A gente vai multiplicar eles e também a gente vai resolver aqui o 3 ao quadrado. Vai ficar dessa maneira aqui. 9 vezes 5, a gente vai ter 45. 45 vezes 6, a gente vai ter 30, 24, 27. Então, a gente vai ter 270. Essa base 10, nós não usamos ainda. Então, nós vamos repetir aqui embaixo. E aqui o 3 ao quadrado, que vai dar 9. Agora, a gente vai fazer a divisão. 270 dividido por 9 é 27 dividido por 9 dá 3. Então, 270 dividido por 9 vai dar 30. Vamos continuar aqui do lado, ó. F igual 30. Note que essa base 10 eu ainda não usei. Eu vou escrever ela de novo. E agora, para finalizar nossa resposta, a gente vai passar esse valor para a notação científica. Como é que faz isso? Localiza a vírgula, conta a quantidade de casas que vai pular para ficar só um número antes da vírgula, e a gente vai pular uma casa. Vai ficar assim, vezes 10 na 1, porque pulamos uma casa, e esse 10 eu não usei ainda. E daí basta juntar as duas bases 10, ficando 10 elevado a 10. E a unidade de medida, newtons. Fechou, senhores? Temos aí a nossa primeira questão resolvida. O cuidado que você tem que ter com as unidades de medida. Vamos dar uma olhada nisso antes de começar a questão. Aqui, essa questão passou alguns dados para vocês. A gente tem uma das cargas em milicoulomb e a outra em microcoulomb, certo? A gente precisa usar o valor numérico dela junto na fórmula. E aqui a gente tem a distância em centímetros, que também precisa ser convertida em metros. Então, vamos ver como é que vai ficar a nossa resolução. Começamos escrevendo a nossa fórmula. K, Qzinho, Qzão, dividido pela distância ao quadrado. Substituímos os nossos dados. A constante está anotada lá, 9 vezes 10 na 9. A carga 1, sem o seu sinal, vale 2 vezes 10 na menos 3. Então, 2 vezes 10 na menos 3. Vezes a segunda carga. A segunda carga vale 4 vezes 10 na menos 6. Então, vamos colocar aqui 4 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido pela distância de 30. Só que a gente vai colocar 0,3, porque essa distância tem que ser em metros. Fechou? Tá. Vamos lá, vamos com a resolução. Agora a gente vai fazer esta multiplicação aqui, ó. 9 vezes 2 vezes 4. E também vamos fazer o 0,3 ao quadrado. Só que aqui, diferente da outra questão, a gente tem 3 bases 10. Então a gente já vai juntar as bases 10 pela propriedade da base 10. Multiplicação de base igual, somos expoentes. Tá bom? Nesse caso vai ser 9 menos 3, que vai ficar 6. 6 menos 6 vai ficar 0 no expoente. Então vamos lá. Vamos lá, agora vamos começar a resolver. Quanto que dá 9 vezes 2? Para a gente fazer aqui a multiplicação nos números. 9 vezes 2 vai dar 18. 18 vezes 4 vai dar 72. Então vamos colocar aqui, ó, 72 vezes. Vamos juntar as bases 10 agora. A gente tem 3 bases 10, então para juntar a base 10, vai ficar uma base 10 aqui. 9 menos 3, 6. 6 menos 6, então 0, como nós falamos antes. Dividido, quanto que dá 0,3 ao quadrado? Cuidado, como eu falei antes, não dá 0,6. Dá 0, não dá 0,9. Dá 0,09. Então vamos colocar aqui, ó, 0,09. Vocês podem fazer essa multiplicação e testar. Só lembra da regra
da vírgula lá. Tudo bem? Vamos puxar para cá e vamos continuar. Agora eu preciso fazer essa divisão aqui, ó. 72 dividido por 0,09. Para tirar essa vírgula, eu vou multiplicar os dois números por 100, porque daí aqui embaixo, essa vírgula pula duas casas, vai ficar 9. E aqui eu pulo também, vai ficar 7.200. Isso é uma propriedade de matemática básica para fazer divisão quando o número tem vírgula, tá bom? Eu vou fazer aqui do lado para vocês darem uma olhada. O 72 dividido por 0,09, para que a gente pule duas casas aqui, a gente também precisa pular duas aqui. Por que eu faço isso? Para retirar essa vírgula. Então, a vírgula daqui pula duas casas, ela vem para cá, e a vírgula daqui pula duas casas, ela vem para cá, transformando em uma divisão muito mais acessível. Na verdade, a gente vai fazer 7.200 dividido por 9. Tá bom? Então, quanto que dá? 72 dividido por 9, a gente vai ter 8. Vai zerar aqui e nós vamos baixar os dois zeros. Vou vir direto para a resposta, então vai dar 800. Esse 10 na zero a gente não usou, então mantém ele ali. Agora, pega essa vírgula que está aqui e pula duas casas para passar para a notação científica. Professor, é obrigatório passar para a notação científica? Rapaziada, depende muito da questão. Normalmente as alternativas na prova do Enem vão aparecer em notação científica. Você tem que olhar as alternativas para saber se desse jeito vai ter a resposta ou precisa passar para notação. Ou se vai ter uma base 10 equivalente, tá? Então, depende muito da questão. Por via de regra, por via de dúvida, a gente passa para anotação. Então, duas casas, vai ficar assim a vírgula, pulando para lá, e aí vai aparecer um 10 na 2. Por que 10 na 2? Porque eu pulei duas casas. Esse aqui eu ainda não usei, escrevo de novo. E agora, para finalizar, eu junto essas duas bases 10, ficando 10, juntando 2 mais 0, 2. Em newtons, é claro. Fechou, meus amigos? Tá aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like e continua aí no nosso segundo vídeo da série, que vai ser campo elétrico. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Show!